Boa noite, boa noite, boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos que Jesus ele é a palavra de Deus. Jesus ele é o Senhor do sábado. Todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, eles estavam dando testemunho que eles esperavam a vinda do sétimo Espírito de Deus. Por isso que eles guardavam o dia de sábado como dia santo. Então Jesus, ele é o sábado. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus. O sétimo Espírito de Deus é a palavra de Deus. Ou seja, quando os outros 6 Espíritos de Deus falam, o resultado é Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Aqui a epígrafe do texto fala o verbo encarnado. Aí diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo ele é os 10 mandamentos que foi dado no monte. Jesus ele é a doutrina dos 10 mandamentos. Então, ser cristão é obedecer os mandamentos e a doutrina de Cristo. Então, Jesus ele é a palavra de Deus. Jesus ele é os mandamentos. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, aqui Jesus diz assim, ó. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, por que ele está no Pai? Porque ele é a palavra de Deus. E se nós estivermos nele, isso quer dizer que nós faz parte da palavra de Deus também. Porque tudo aqui na terra foi feito pela palavra de Deus, ó. Olha lá, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim. Aqui está falando para os cristãos verdadeiros. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus vai amar aquele que luta para obedecer os mandamentos e a doutrina. Aí você se torna parte de Deus, você se torna a palavra de Deus. E quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31, Jesus diz assim, ó, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Ou seja, a palavra de Deus, que era Jesus, a palavra viva, obedecia ao Pai, porque a palavra do Pai amava o Pai, assim como o Pai ama a palavra, que é Jesus Cristo. E todo aquele que amar a palavra de Deus também será amado de Deus e terá a vida eterna. Agora, se você disser que é cristão e não obedecer a doutrina e os mandamentos de Cristo, você já está condenado. Isso aí não sou eu que falo, não, é a Bíblia que fala. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Toda pessoa, todo pastor, cantor, pregador que usa o nome de Cristo, mas não obedece a doutrina e os mandamentos de Cristo, ele é falso. E se é falso é do diabo, porque só tem 2 caminhos. Ou seja, todo pastor, cantor e pregador que cobra salário enriquecendo nas costas da igreja é do diabo. E se ele morrer nesse caminho, está condenado. Toda pessoa, toda igreja que fala em língua sem haver interpretação na congregação é do diabo, porque a doutrina diz, quando falar em língua, fale no máximo 2 ou 3 e haja intérprete. Se não tiver, esteja calado. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Portanto, irmão, amar a Deus, amar a sua vida, é obedecer os mandamentos. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orar, irmão, que o diabo está ao teu derredor. E se desobedecer os mandamentos, já está condenado.